Meus pais disseram que não tinham escolha. Disseram que só havia dinheiro para criar uma filha. Disseram isso olhando para mim como se eu fosse um erro contábil. Eu tinha 8 anos quando ouvi essa frase pela primeira vez. Minha irmã tinha 5. Eles explicaram como se estivessem sendo responsáveis. Como se fosse uma decisão madura. Como se abandonar uma criança pudesse ser algo racional. Disseram que eu era a mais velha, que eu já entendia, que eu era forte e que precisava ajudar. Minha irmã ficou. Eu fui. Não houve drama. Não houve despedida longa. Não houve promessa. Minha mãe me levou até a casa da minha avó. Bateu na porta, me deixou ali com uma mochila pequena e disse que voltaria no fim de semana. Nunca voltou. Minha avó não perguntou muita coisa. Ela só me puxou para dentro, fechou a porta e disse que eu podia ficar o tempo que precisasse. No começo, eu ainda arrumava minhas coisas como se fosse provisório. Dobrei as roupas com cuidado, deixei a mochila pronta. Esperando, o tempo passou. O fim de semana virou meses. Os meses viraram anos. Meus pais ligavam pouco. Sempre rápido. Sempre ocupados. Falavam da minha irmã. Da escola dela. Dos talentos dela. Do quanto ela era especial. Perguntavam se eu estava bem, mas não esperavam resposta. Minha avó nunca falou mal deles. Nunca explicou. Nunca justificou. Ela só cuidava. A casa era grande e silenciosa. Cheirava a café passado e madeira antiga. Ela me acordava cedo. Me ensinava a arrumar a cama, a lavar louça, a respeitar horários, mas também me ensinou coisas que ninguém mais ensinou. Me ensinou a ler contratos, a guardar dinheiro, a não depender de promessas. Quando eu perguntava sobre meus pais, ela dizia apenas que algumas pessoas escolhem o que é mais fácil, não o que é certo. Eu cresci ali, sem luxo visível, sem ostentação. Minha avó se vestia simples, comia simples. Vivíamos como gente comum. Ninguém suspeitava de nada. Na escola, quando perguntavam por meus pais, eu dizia que morava com minha avó. Alguns professores olhavam com pena, outros com curiosidade. Eu aprendi cedo a não explicar demais. Enquanto isso, minha irmã aparecia em fotos nas redes sociais. Viagens, festas, roupas novas. Meus pais pareciam felizes inteiros, como se eu nunca tivesse existido. E talvez, para eles, eu realmente não existisse. Aos 15 anos, meu pai apareceu pela primeira vez em muito tempo. Veio buscar alguns documentos. Falou comigo como se estivesse falando com uma sobrinha distante. Disse que eu tinha crescido, que estava bonita, que minha irmã sentia minha falta. Mentira. Perguntei por que nunca tinham me buscado de volta. Ele suspirou. Disse que a vida tinha ficado complicada, que eu devia agradecer por ter uma avó que podia cuidar de mim. Ele não disse obrigado, nem desculpa. Quando foi embora, minha avó me fez chá. Sentou comigo na mesa e disse que algumas ausências não são falhas, são escolhas. Eu entendi. Passei a estudar mais, trabalhar cedo, guardar dinheiro. Minha avó me incentivava, mas nunca dizia por quê. Ela só dizia que independência é uma forma silenciosa de proteção. Eu acreditava. Quando completei 18, meus pais ligaram. Queriam que eu visitasse. Conhecesse a casa nova. Reencontrasse minha irmã. Eu recusei. Minha mãe. Chorou no telefone. Disse que eu era ingrata, que eles tinham feito o possível. Desliguei tremendo, mas não cedi. Minha avó apenas colocou a mão sobre a minha e disse que culpa é a arma favorita de quem abandona. Eu segui minha vida. Entrei na faculdade. Consegui bolsas. Trabalhei em 2 lugares. Minha avó envelhecia, mas continuava firme, até que um dia ela começou a esquecer pequenas coisas. Depois nomes, depois horários. Eu fiquei. Cancelei planos. Reduzi trabalho. Assumi tudo. Foi quando descobri, por acaso, que aquela casa não era só uma casa. Era patrimônio, terrenos, investimentos, contas. Tudo no nome dela, tudo construído ao longo de décadas, e ninguém. Ninguém além de mim sabia. Ela me chamou uma noite. A voz fraca, mas o olhar lúcido. Disse que tinha feito um testamento. Disse que queria me proteger. Disse que eu tinha sido a única pessoa que nunca a tratou como obrigação. Eu chorei. Ela segurou minha mão e disse algo que nunca esqueci, que família não é quem te escolhe quando sobra, é quem fica quando falta. Ela morreu 6 meses depois. E no dia do enterro,
Meus pais apareceram. De preto. Com lágrimas ensaiadas. Com abraços falsos. Minha mãe me chamou de filha, como se nunca tivesse parado. E ali, ao lado do caixão, eu senti que aquela não era uma despedida. Era o começo do problema. Depois do enterro, eles não foram embora. Ficaram, como quem sente que ainda há algo a ganhar. Minha mãe circulava pela casa. Comentava dos móveis, das paredes do jardim. Dizia que a casa tinha o jeito da família, como se eu não estivesse ali há mais de 10 anos. Como se ela não tivesse me deixado naquela porta com uma mochila leve demais. Meu pai perguntava de documentos, de contas, de advogados. Perguntava de forma casual, como quem puxa assunto, mas os olhos entregavam pressa. Minha irmã não falava comigo. Observava tudo em silêncio, com aquele mesmo olhar que eu lembrava da infância, o olhar de quem sempre soube que seria escolhida. 2 dias depois, meu pai pediu para conversar. Sentamos na sala, no mesmo sofá onde minha avó costumava tricotar. Ele respirou fundo. Fez cara de preocupação. Disse que agora eu não estava mais sozinha, que eu tinha família, que eles estavam ali para me ajudar nesse momento difícil. Eu ouvi sem responder. Então ele disse que aquela herança precisava ser discutida, que eu era jovem, que não entendia de patrimônio, que aquilo tudo era grande demais para uma pessoa só. Disse que a casa deveria ficar com a família, que o certo seria dividir, pensando no bem de todos. Minha mãe entrou na conversa. Disse que minha irmã precisava de estabilidade, que estava começando a vida, que tinha sonhos. Eu perguntei e ela hesitou. Depois disse que eu já tinha me virado bem sozinha, como se aquilo fosse mérito deles. Disse que eu tinha aprendido a ser independente, que isso era uma vantagem. Entendi ali que para eles, meu abandono tinha virado argumento. Quando eu disse que a herança era minha, que estava tudo em testamento, o clima mudou. Meu pai ficou sério. Minha mãe perdeu o tom doce. Disseram que testamento podia ser contestado, que minha avó já estava velha, que talvez não estivesse em plena capacidade. Disseram isso olhando para mim, como uma ameaça educada. Naquela noite, não dormi. Andei pela casa. Toquei nos móveis. Lembrei da voz da minha avó. Do jeito como ela me ensinava a não confiar em palavras bonitas. Na manhã seguinte, eles voltaram com outra abordagem. Minha mãe chorou. Disse que eu estava sendo egoísta, que minha irmã sempre sofreu por minha ausência, que eu precisava reparar isso. Disse que família se reconstrói, que dinheiro não é tudo. Meu pai disse que eu devia gratidão, que sem eles eu nunca teria existido. Não disseram sem a avó, porque sabiam. Minha irmã finalmente falou. Disse que eu tinha tido sorte, que eu tinha sido criada no conforto. Enquanto ela teve pais sobrecarregados, eu quase ri. Disse que eu devia algo a ela. Por ter aguentado, aquela palavra ficou ecoando. Aguentado, como se ela tivesse suportado algo. Enquanto eu tivesse sido privilegiada, eu pedi que fossem embora. Eles fingiram surpresa. Disseram que eu estava emocionalmente instável, que não era o momento de decisões. Eu repeti, mais firme. Meu pai disse que isso não ficaria assim, que eu estava cometendo um erro, que família não aceita rejeição. Quando saíram, levaram algo invisível com eles: a tranquilidade. Nos dias seguintes, as mensagens começaram. Parentes que eu mal conhecia falavam de justiça, de união, de fazer o que é certo. Alguns diziam que eu estava sendo manipulada, outros que eu devia honrar o sangue. Ninguém perguntava o que eu queria. Recebi uma notificação. Um pedido formal de abertura de inventário, com questionamentos sobre a validade do testamento. Meu nome, num papel frio, como se eu fosse uma estranha tentando roubar algo. Procurei um advogado. Contei tudo. Desde os 8 anos. Desde a porta fechando. Desde o silêncio. Ele ouviu com atenção. Depois disse algo simples. Que abandono também é prova. Que ausência deixa rastros, que escolhas têm consequências. Entramos com defesa. E foi ali, no meio de documentos e versões distorcidas, que percebi, eles não estavam de luto, estavam incomodados. Porque a filha descartada não só sobreviveu, ela tinha herdado tudo, e não pretendia devolver o que nunca recebeu.
Quando o processo começou de verdade, a máscara caiu. Não havia mais cuidado, nem tentativas de afeto, tudo virou cálculo. Meu pai passou a falar apenas por intermédio do advogado, um homem frio que me chamava pelo sobrenome. Como se eu fosse uma empresa. Ele dizia que o testamento tinha inconsistências, que minha avó poderia ter sido influenciada, que eu me aproveitei da fragilidade dela. Ler aquilo me fez tremer. Não de medo, mas de raiva. Porque a mulher que eles chamavam de frágil foi a única adulta que nunca me deixou sozinha. Minha mãe começou a contar outra versão. Para todo mundo dizia que eu tinha sido levada pela avó, como se tivesse sido sequestrada. Dizia que tentou me buscar, que chorava escondida, que sofreu. Nenhuma dessas lágrimas existiu, mas eram convincentes o bastante. Minha irmã apareceu nas redes sociais. Postava frases sobre injustiça, sobre pessoas que se esquecem de onde vieram, sobre irmãos ingratos. Nunca citava meu nome. Não precisava. Alguns comentários me chamavam de oportunista, outros de fria. Teve quem dissesse que eu tinha roubado o lugar dela. Eu desativei tudo. A casa começou a parecer grande demais, silenciosa demais. Passei a ouvir passos que não existiam. Barulhos no portão, carros diminuindo a velocidade. Troquei fechaduras, instalei câmeras. Meu advogado disse que isso era comum. Quando o dinheiro entra, o afeto vira arma. Um dia minha irmã apareceu sem avisar. Estava diferente. Mais arrumada. Mais segura. Entrou como se ainda tivesse direito. Olhou ao redor. Disse que a casa continuava bonita. Falou da infância. Do quarto que dividíamos nos poucos anos antes de eu ir embora. Falou como se tivéssemos sido iguais. Depois disse que nossos pais estavam sofrendo, que aquilo tudo estava acabando com eles. Disse que eu podia resolver tudo, com um gesto. Que eu podia doar a casa, ou ao menos dividir, que ela não queria brigar. Disse isso olhando diretamente para os quadros da minha avó, como se conversasse com ela. Eu perguntei. Onde eles estavam, quando eu precisei? Ela suspirou. Disse que eu sempre dramatizei demais. Disse que eu tinha sido criada com privilégios, que a avó tinha dinheiro que eu nunca passei necessidade. Eu disse que ela não sabia, porque nunca perguntou. Ela ficou em silêncio. Por alguns segundos. Depois disse algo que eu nunca esqueci. Disse que eu devia compensar, porque minha existência tinha complicado a vida deles ali. Na minha própria sala. Entendi tudo. Eu não era filha. Eu era erro. Quando disse que não daria nada, que a casa era minha, que a herança era legítima. Ela levantou. Disse que eu ia me arrepender. Nas semanas seguintes, vieram as tentativas mais sujas. Questionaram minha sanidade. Pediram perícia psicológica. Alegaram que eu era instável. Disseram que eu não tinha condições emocionais de administrar patrimônio, que eu estava sendo influenciada por terceiros. Eu nunca me senti tão lúcida. Na audiência, minha mãe chorou. Meu pai falou de valores familiares. Minha irmã manteve a cabeça baixa. Quando chegou minha vez, eu contei tudo, sem gritar, sem atacar. Contei da mochila, da porta fechando, do quarto improvisado na casa da avó, das noites em silêncio. Contei de como ninguém ligou. Por anos o juiz ouviu, sem interromper. No final disse que abandono não é esquecimento, é escolha. Disse que testamento é vontade, e que vontade deve ser respeitada. O processo seguiu. Mas ali eu já sabia. Eles tinham perdido algo que nunca poderiam recuperar. O controle. E pela primeira vez, a filha deixada para trás. Não estava pedindo para ficar. Estava decidindo partir de vez. Depois da audiência, nada acabou. Só mudou de forma. Eles pararam de atacar de frente e passaram a corroer pelos lados. Cartas anônimas começaram a chegar. Sempre sem remetente, sempre com o mesmo tom. Diziam que eu devia ter vergonha, que minha avó teria vergonha, que dinheiro fácil revela quem a pessoa realmente é. Eu rasgava. Mas lia tudo antes. Meu advogado disse para guardar, para documentar. Eu obedeci. Minha mãe tentou um último papel. O de vítima absoluta mandou uma carta escrita à mão, caligrafia caprichada. Como quando eu era criança, dizia que estava doente, que os médicos desconfiavam de algo sério, que não queria morrer brigada, que não entendia como eu podia ser tão fria. Depois de tudo, eu fiquei horas com aquela carta na mão. O corpo reagiu como antes, o impulso de correr.
de consertar, de ser a filha boa. Mas algo tinha mudado. Eu liguei para o hospital citado. Não havia prontuário, não havia consulta, não havia doença. Era só mais uma história. Minha irmã tentou outro caminho, mais prático. Entrou com pedido de acordo. Queria parte do dinheiro, não a casa. Disse que precisava recomeçar. Usou a palavra várias vezes. Recomeçar. Eu pensei em quantas vezes recomecei sozinha. Sem escolha, sem aviso. Recusei. Quando ficou claro que não haveria nada, eles começaram a desaparecer. As mensagens diminuíram, as ameaças cessaram, o silêncio voltou. Mas era diferente do silêncio da infância. Esse não doía. Esse respirava. Com o tempo, descobri coisas que ninguém nunca contou. A avó tinha deixado cartas guardadas, nunca enviadas. Falava de mim. Do dia em que cheguei com a mochila, do medo que tinha de não conseguir me proteger de tudo, mas da certeza de que podia me ensinar a me proteger sozinha. Falava dos meus pais, da escolha que fizeram e do quanto essa escolha os definiria. Ela escreveu que dinheiro não era herança. Liberdade era. Eu chorei lendo. Não de tristeza, mas de reconhecimento. Hoje, a casa é minha. Mas não é sobre a casa. É sobre ter um lugar. Sem precisar merecer. Nunca mais falei com meus pais, nem com minha irmã. Às vezes ouço versões. Dizem que eu fiquei arrogante, que abandonei a família, que virei outra pessoa. Talvez tenham razão, porque a menina deixada para trás nunca teve escolha. A mulher que ficou. Escolheu, e escolheu não devolver o que nunca lhe foi dado. Cuidado. Amor, pertencimento. Isso ficou comigo, porque alguém finalmente decidiu que eu merecia, mesmo que esse alguém tenha sido eu. Eu achava que depois disso viria a paz, uma linha clara entre o antes e o depois, mas não foi assim. O silêncio não era vazio, era cheio de ecos, mesmo sem mensagens, mesmo sem ameaças. Eles ainda moravam na minha cabeça. Eu acordava às vezes com a sensação de estar devendo algo, como se tivesse esquecido uma obrigação invisível, como se, a qualquer momento, alguém fosse bater a porta cobrando. Levei isso para a terapia. Descobri que não era culpa. Era condicionamento. Passei a vida inteira aprendendo que meu valor vinha do que eu cedia, do que eu abria mão, do quanto eu suportava. Quando parei de ceder, meu corpo não sabia o que fazer. Nos primeiros meses, eu evitava falar da herança. Mesmo com amigos, mesmo com pessoas próximas. Tinha medo de parecer arrogante, de provocar inveja, de justificar a narrativa deles. A terapeuta me perguntou algo simples. Por que você ainda tenta se proteger de pessoas que já não estão aqui? Eu não soube responder. Foi aí que comecei a viver de verdade. Troquei o cadeado da casa, pintei as paredes, mudei móveis de lugar, coisas pequenas, mas simbólicas. Cada escolha sem pedir permissão, cada decisão tomada só por mim. Era um músculo novo sendo usado. Minha irmã tentou contato mais uma vez. Meses depois, não pediu dinheiro, não pediu casa, pediu perdão. Disse que agora entendia, que também tinha sido manipulada, que nossos pais tinham colocado uma contra a outra. Eu li a mensagem várias vezes. Não duvidei que ela estivesse sofrendo, mas entendi algo importante. Entender não obriga a reatar. Respondi com educação. Desejei que ela ficasse bem e mantive a distância. Foi a primeira vez que fiz isso sem me sentir cruel. Com o tempo, passei a lembrar da infância sem aquele nó no peito. As memórias não sumiram, mas perderam o controle. Eu podia olhar para elas, sem me perder. Comecei a honrar minha avó do jeito que ela realmente queria. Não defendendo o dinheiro, mas usando a liberdade. Viajei. Estudei. Errei. Descansei. Coisas simples que antes pareciam proibidas. Um dia, alguém me perguntou se eu sentia falta da minha família. Eu pensei antes de responder. Sinto falta do que poderia ter sido, não do que foi hoje, quando passo pela antiga casa onde cresci. Não sinto raiva nem saudade. Sinto clareza. Eles fizeram uma escolha, eu fiz outra, e pela primeira vez, essa escolha foi minha. A herança não foi o dinheiro. Foi aprender que amor não abandona, e que quem abandona perde o direito de voltar exigindo. Eu não fui escolhida naquela época, mas agora eu escolho, e isso é suficiente. Achei que aquela clareza seria definitiva, como se uma decisão bem tomada apagasse anos de desgaste. Mas o corpo tem memória, e a minha ainda estava aprendendo a confiar. Havia dias bons. Dias em que eu acordava leve,
fazia planos, pensava no futuro sem medo, e havia dias estranhos, dias em que um barulho inesperado me deixava em alerta, dias em que uma carta na caixa de correio fazia meu estômago revirar. Mesmo quando era só propaganda, percebi que romper o ciclo não era um evento. Era um processo. Algumas pessoas ao meu redor começaram a mudar o jeito de falar comigo, algumas com curiosidade demais, outras com cuidado exagerado, perguntavam como eu estava. Mas, no fundo, queriam saber se eu tinha perdoado, se tinha feito as pazes, como se isso fosse um final obrigatório. Aprendi a responder menos. Nem todo mundo merece acesso à sua história inteira. 1 ano depois da morte da minha avó, resolvi organizar as coisas dela com calma, sem pressa, sem obrigação. Entre documentos antigos, encontrei um caderno pequeno. Capa gasta, com datas espalhadas. Era um diário. Ela escrevia pouco, mas escrevia o essencial, falava de mim. Da noite em que cheguei chorando. Do jeito que eu tentava não incomodar. Do medo que tinha de que eu crescesse achando que precisava aceitar migalhas. Em uma página, ela escreveu algo que me marcou. Ela escreveu que algumas famílias nascem quebradas e que não cabe às crianças consertá-las. Fiquei muito tempo parada naquela frase. Percebi que passei a vida inteira tentando provar que eu merecia ter ficado, que eu merecia cuidado, que eu merecia escolha, quando, na verdade, nunca foi sobre merecimento. Meus pais reapareceram indiretamente, não com pedidos, mas com consequências. Descobri que estavam endividados, que a casa onde moravam tinha sido vendida, que minha irmã estava morando de favor. Alguém comentou que eles diziam por aí que eu tinha destruído a família, que tudo teria sido diferente se eu tivesse dividido. Ouvi isso sem reação, não porque não doía, mas porque já não mandava em mim. A narrativa deles precisava de uma vilã, e eu não precisava mais lutar contra isso. Na terapia, trabalhei algo difícil. Aceitar que nunca haveria reconhecimento. Eles nunca diriam: erramos. Nunca diriam: você sofreu. Nunca diriam: desculpa. E tudo bem. Porque esperar isso era continuar presa. Comecei a construir vínculos diferentes, mais silenciosos, mais honestos, amizades sem cobrança, relações sem hierarquia, afeto sem dívida. Aprendi a sair de mesas onde eu precisava me explicar demais. Aprendi a ir embora antes da humilhação disfarçada de brincadeira. Um dia, sem aviso. Percebi que não pensava neles havia semanas. Não como defesa, não como raiva, mas como ausência. Era um espaço vazio, que não precisava mais ser preenchido. Hoje, quando olho para minha vida, não vejo uma história de vingança, nem de vitória grandiosa. Vejo algo mais simples e mais raro. Vejo alguém que sobreviveu, que se escolheu e que parou de pedir permissão para existir. A menina que foi deixada não voltou para cobrar. Ela cresceu, aprendeu e seguiu. Sem barulho, sem espetáculo. Mas inteira. E, pela primeira vez, em paz. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para mais.